E esse é o 17º episódio do Icate Psicast. E hoje eu estou aqui com a psicóloga Gabriela Borieiro, que no mês de maio, o mês das mães, vai falar um pouquinho sobre maternidade, carreira e como ela concilia esses papéis. Vai ser um bate-papo muito interessante, porque a Gabriela vai trazer também questões relacionadas ao mundo do trabalho, como é que foi a transição de carreira dela. Muito bem-vinda ao Obrigada. podcast do Icatepse. É um prazer ter você aqui, te conhecer pessoalmente. Obrigada, o prazer é meu. Muito gostoso esse bate-papo. Queria que você começasse, então, contando um pouquinho da sua trajetória acadêmica, como é que foi. Quero saber como é que foram os seus passos durante a faculdade, os caminhos que você foi traçando. Se você se formou, já sabia o que queria ou não. Conta pra nós. Legal. Bom, eu me formei em psicologia em 2013. Brinco, até estava tentando refletir, assim, brinco que eu nem sei dizer ao certo qual foi o momento de uma decisão. Nunca tive muita dúvida, né? Para não falar que nunca, no último ano ali de ensino médio, cogitei medicina, gostava muito de psiquiatria, inclusive, mas sempre um pouco nesse mundo, assim. E interessante que a gente se formou numa outra época de psicologia, né? De fato é curioso de pensar. Hoje em dia, acho que tem muito mais estímulo, muito, né? Esse assunto muito mais frequente. Então, acho que não me lembro muito de alguma evidência, de alguma história de família. De fato, eu sempre comentei que gostaria de ser psicóloga clínica. Era a minha intenção. Durante a faculdade, o mundo do empreendedorismo, do corporatismo, desculpa, me puxou um pouquinho. Meu pai trabalhou a vida inteira em empresa, então eu brinco que ele é da geração de previdência privada, de plano de saúde, né? Daqueles bons benefícios, obviamente. E acho que até uma questão, assim, financeira, de fato, né? A clínica a gente sabe que, principalmente no começo, eu me formei nova, acho que eu tinha 20 para 21 anos ali. Então, logo comecei a fazer estágio, eu queria trabalhar muito cedo, logo, né, eu comecei a fazer estágio e caí no mundo corporativo. Então, no sentido financeiro, no sentido prático, aquilo é um pouquinho tentador, né? Então, eu comecei nesse caminho. Confesso que não por estímulo da própria faculdade, porque a faculdade tinha realmente um foco muito mais clínico, né? Sim. Já gostava muito de clínica, gostava muito de psicanálise, fazia estágio de sábado, domingo na clínica, né? Adorava. Mas eu acho que, brinco que para construir um pezinho de meia ali, inicialmente, o mundo corporativo deu um bom embasamento, né? Hoje eu vejo que foi um caminho muito bem traçado, né? Ao contrário de muitas pessoas que pensam que poderiam ter começado antes na clínica, eu não. Eu acho que foi, de fato, em termos de vários aspectos, né? História de vida, maturidade, sei lá, posicionamento, Legal. postura. Então, esse foi um pouco do meu começo recém-formada em psicologia. Tá. E Né? aí você foi para a empresa e você ficou quantos anos trabalhando na empresa? Eu fiquei, acho que, uns 9 anos trabalhando em empresa, então foi bastante coisa. Cresci, trabalhei em algumas grandes empresas, distante. Eu sou daqui de Santo André também, hoje eu moro em São Paulo, já faz uns 10 anos. Ah, Então, por muito tempo, fiz um longo trajeto, tá. eu vivi intensamente essa vida, até chegar, inclusive, numa posição de gestão, que eu gostava muito, tinha essa, né, ambição, assim, mas sempre com um pezinho em pessoas, assim, né? Sempre, acho que o meu. Quando, inclusive, eu cheguei na posição de gestão, acho que o meu calcanhar de Aquiles foi muito mais a parte negócios. Eu fiz uma Tá. pós, né, graduação, gestão estratégica, enfim, mas acho que não era esse o meu caminho natural. O meu caminho natural sempre foi pessoas, sempre foi apoiar carreiras e ter conversas e, né, facilitar algumas conversas, facilitar questões de time, gestão de pessoas, de fato. Tá. Então, acho que, né, naturalmente, à medida que a gente vai tendo experiência, alguns caminhos vão naturalmente sendo tomados ali, né? E aí, na pandemia, não sei se eu posso comentar já sobre a Pode. transição. Aí, na pandemia, de fato, eu fui fazer uma transição de carreira, de empresa. Ah, E aí, aconteceu a pandemia, né? Que Você ninguém estava na transição para uma outra tava na empresa, transição. aí você decidiu que podia ser uma transição de carreira. Na verdade, em fevereiro eu saí da empresa que eu tava, e em março, abril eu iria iniciar nessa outra. A gente Ah, tava, não tava com uma proposta formal ainda, a ah, gente tava no final do namoro ali, digamos assim, acertando detalhes finais, e aí no começo de março, a de fato, pandemia. tudo fechou, e essa empresa que eu tava prospectando, digamos assim, foi uma das primeiras a fechar o prédio, então tudo muito estranho, e meio que parou tudo, né? Tá. Minha filha, nessa época, já tinha 2 anos,
um ano e meio. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre fui muito ativa, assim. E aí, nessa ocasião, eu pensei que eu queria muito contribuir com as pessoas, né? Naquela época se falava muito, naquele início, né? Da pandemia, se falava muito em apoiar apoiar os profissionais de saúde, né? Que era o público que, assim, além, obviamente, da sociedade Sim. sofrendo com a pandemia, era o público que estavam tentando suportar para que pudessem fazer seu trabalho, né? E aí eu queria me voluntariar, Tá. né? Eu falei, eu quero me voluntariar, e para isso eu precisava tirar o CRP, estava muito bem organizado na época, né? Para não ter, sei lá, né? Uma irresponsabilidade nesse sentido. E conversando com algumas psicólogas muito próximas, elas me encorajaram, assim, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante, que me suportou muito para essa transição, que a gente fala muito no mundo corporativo, mas acho que pela primeira vez ali eu vivi. Tá. Eu acho muito legal quando a gente ouve os motivos pelos quais as pessoas não se conhecem, Sim. né? Assim, Sim. né? Os motivos pelos quais as pessoas nos buscam, né? Nos veem como referência. Acho que tem uma forma como a gente nos vê, mas é muito legal quando os outros reconhecem isso, né? Acho que, sei lá, mostra um pouco da nossa natureza, né? Assim, eu naturalmente sou boa nisso, as pessoas me veem como Me veem conseguindo como assim. agregar nesse aspecto. E aí eu falei, putz, já acho que de fato vou tentar aproveitar esse período meio estranho, né, de pandemia, de uma certa incerteza para a clínica. E aí foi de cabeça, assim. Foi de cabeça de começar a estudar muito. Eu estudava em grupo de estudo, em alguns. Na época tinha, sei lá, uns 2, 3, enquanto não tinha tantos pacientes, né? Tinha tempo para estudar. Sim. A formação de psicanálise também eu iniciei rápido para retomar o estudo teórico, né? E aí a clínica naturalmente começou a acontecer muito, muito bem, e eu acho que muito pelo meu histórico mesmo, né? Eu já tinha um networking legal, já era reconhecida nesse sentido por conversas, né? Por pessoas. E essas pessoas, então, que você tinha networking a partir da sua trajetória e carreira em empresas que começam a te procurar? Sim, e eu lembro de usar muito o meu próprio Instagram pessoal Tá. para isso também, né? Então, desde pessoas que trabalham comigo, né? Em algumas empresas, eu passei por 3 empresas por alguns anos. E eu tive também situações interessantes de colegas de escola, do ensino fundamental, não é o nome? Ensino fundamental, assim, Ensino né? Eu médio. estudei a vida inteira na mesma escola. Então, assim, interessante. E até amigos de amigos, né? Acho que a rede social provoca um pouco essa lembrança, né, das pessoas, E assim. nesse momento, assim, eu acho muito interessante, né? Você falar sobre isso. Sobre as pessoas te reconhecerem. E que você não teve dificuldade em captar clientes por conta disso, desse networking, né? De ter deixado em algum momento alguma marca na vida das pessoas. O que as pessoas falavam para você? Quando te falavam assim, eu vi que você tá atendendo, queria te indicar, ou então queria agendar com você, o que elas falavam? Você me passa confiança? Você me passa segurança? Como que era? Algumas pessoas, que isso é um pouco pessoal, né? Mas algumas pessoas falavam muito que queriam ter uma primeira experiência, né, de terapia com alguém conhecido. Ah, Tem quem fale o contrário, sim. né? Quero ter uma experiência com alguém totalmente desconhecido. Mas acho que isso, eu sempre ouvi muito um quê de acolhimento também, né? Eu me considero uma pessoa, né, que acolhe, que Tá. ouve, que deixa minimamente a pessoa à vontade, né? Acho que por ser carismática, assim, não é aquela psicologia, aquela psicanálise, né? Especialmente super tradicional, super séria, do silêncio. Eu não sou essa profissional. Eu acho que tinha um pouco disso também. Tinha um quê de carreira, né? Então, eu era uma mãe com uma filha de, nessa ocasião, quase 2 anos, fazendo uma transição de carreira, né? Tinha uma questão essencialmente profissional, mas tinha uma questão também do quanto que, acho que, não posso falar toda mãe, mas muitas mães têm uma questão ali de horário, flexibilidade, autonomia, liberdade, né? Levar o filho para escola. Minha filha, quando eu voltei de licença, eu deixava ela, né, 8 horas da manhã, buscava ela 6 horas da tarde, aquela vida tradicional de quem trabalha no mundo corporativo. Então, acho que, de certa maneira, acho que muitas pessoas me viam como uma inspiração nesse sentido, de conseguir, entre aspas, concretizar isso, e até uma provocação, assim, né, do tipo, putz, é possível, né, e talvez ela possa me ajudar nesses caminhos. Então, acho que foi um misto disso tudo, né, de maternidade, alguém que entendia um pouco esse mundo na prática,
carreira, Aham. e pessoalmente, quem tinha, obviamente que nem todo mundo tem Aham. afinidade com a gente, mas quem tinha afinidade, acho que teve essa abertura, Legal. né? E você sentiu insegurança nesse momento que você então começa a fazer os atendimentos, vê que vai dar certo? Você se Uhum, sentiu uhum, insegura, com medo? uhum. Sim, assim, insegura sim. Eu não sei se com medo. Eu me considero uma pessoa até um que é impulsivo, assim, É. né? Eu não preciso de muito ensaio, assim, de muito, né? Assim, Aham. eu sou muito da prática. Então, Aham. eu sou a que vai indo e a coisa vai acontecendo e Aham. não que se prepara por 2 anos pra coisa Aham. acontecer. Eu também sou assim. Eu sou muito assim, particularmente acho que dá certo. Aham. Insegurança, sim, né? Aham. Porque, assim, sei lá, o primeiro paciente, né? Acho que a gente tem primeiras vezes, e assim, primeiras vezes consideráveis de eu vou atender uma outra pessoa, é uma baita responsabilidade, né? E eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei qual é a É. história de vida dela, eu não sei o quão grave vai ser, né? Enfim, acho que tem uma série de coisas que a gente vivencia uma primeira vez ali, então dá um certo insegurança no sentido de, né? A gente nunca tá totalmente apta para algo que a gente não sabe o que que é, É. né? Então, acho que tem situações e situações. Mas eu acho que a forma que eu lidei com isso foi, né? Eu comecei supervisão antes de ter pacientes, Aham. né? Eu, enfim, identifiquei uma pessoa lá que tinha sido a minha psicóloga no passado, na época de faculdade, que eu gostava muito, admirava muito. E eu comecei a estudar com ela antes mesmo de ter pacientes. Então eu quis, aí sim, foi uma preparação um pouco prévia, Sim. né? Para intensificar ali uma Legal. certa preparação, então discussões constantes, supervisão até hoje eu faço, eu acho super importante. Aham. Eu acho que além de nos capacitar mais, Aham. acho que é uma oxigenada ali, É. né? Alguém de fora É. dando uma outra visão, Aham. agregando, provocando, Aham. enfim, compartilhando também uma história de vida ali. Mas assim, insegurança. E diria que, não sei se o nome continua sendo insegurança, né? Mas um novo paciente é sempre uma nova história, é É. sempre uma nova conexão ou não, né? Eu Aham. brinco com pacientes que chegam, né? Sim. Eu falo, essa nossa conexão, essa nossa afinidade, ela é muito importante para que Sim. você sinta minimamente à vontade, né? Num ambiente minimamente seguro de Aham. falar sobre, inclusive, coisas difíceis, muitas vezes, né? Sim. Então, acho Legal. que é sempre um desconhecido, Aham. né? E aí, quando é que você decidiu e observou? Na verdade, quando você observou e depois decidiu que iria atender mulheres, a temática, né, da maternidade, das mulheres, de Uhum, carreira, foi uhum. naturalmente ou você nichou? Uhum. Eu acho que foi um pouco naturalmente, né? Justamente pelo fato das pessoas me reconhecerem nesse aspecto, né? Tanto de carreira, de, né? Eu queria conversar com você, que conhece um pouco desse mundo corporativo, que fez essa transição e tal, É. quanto maternidade também. Isso só psicólogas ou mulheres em geral? Como assim? A questão da transição. Acho que mulheres em geral, inclusive homens, Aham, assim, né, pensando em aspecto de carreira. tá. Eu era de RH, então eu tinha esse tipo de, né, conduzir workshops, enfim. Aham, Então eu já tinha um pouco deste tom de carreira, de refletir, aham, né, próximos passos, habilidades, etc. sim. A partir do momento que eu me tornei mãe, eu acho que eu fui um pouco estudiosa sobre o tema. Acho Ah, que até por legal. ser, talvez, psicóloga, talvez tenha um pouco de puxar um pouco isso, né? Mas, assim, eu me aprofundei muito na questão de puerpério, eu me Tá. aprofundei, né, assim, muito na questão do luto materno, que se fala muito, né? Eu lembro de ler essa expressão, né? E falar, mas o que que é luto materno, né? Luto, né? Aham, É quando se perde bebê? Não, aham, aí a gente vai entender todas essas fases. Então, acho que eu tentei me preparar muito para esse momento. tá. Eu confesso que o puerpério me assustava, né? Que eu brinco que é uma loteriazinha ali, a gente nunca sabe como é que vai bater, Aham, né? Então, acho que eu me aprofundei muito nesse aspecto também, né? tá. E aí eu lembro de amigas e de conhecidas viverem a maternidade e eu ter até um quê meio protecionista, de querer facilitar o caminho da outra mãe, né? Aham, De pensar, putz, ela não sabe de tanta coisa né, que a gente sabe, por mais que ela aham, estudou, mas, né, essa solidão materna, o quanto que ela tá vivendo uma coisa ali, né? O marido do lado, a mãe do lado, a babá do lado, mas assim,
ela tá sentindo uma coisa que ninguém sabe e que ela não vai querer explicar e que, né? Então eu lembro de ter uma inquietude, acho que foi uma forma de tratar a minha dor, tratando um pouco a dor, né, dos outros ali, isso pessoalmente falando, né? E aí eu lembro de ir em hospital, sabe, assim, porque a enfermeira falou isso, que foi isso, eu falo, não, né? De ficar meio inconformado, assim. E eu acho que naturalmente eu fui querendo me especializar muito, né? Fiz diversos cursos, participei de vários fóruns desse assunto. Eu participo anualmente de um fórum muito legal também do IPQ, né, de saúde da mulher. Então, eu participo de alguns fóruns anuais, né, com vários psiquiatras, inclusive, que falam sobre depressão, pós-parto. Então, eu acho que foi um interesse natural aliado a uma não sei se habilidade, né, é a palavra, mas, de novo, né, de ver que as pessoas me buscavam, né, me conectavam, amigas me conectavam com outras mães, não, conversa com ela, que, né, acho que ela pode te ajudar nesse momento, enfim. E a terapia, nesse momento, eu acho muito poderosa, né, de fato, eu acho um dos momentos mais ricos de se envolver, né, enfim, na psicoterapia, nesse momento perinatal, né? Agora eu quero falar sobre um assunto mais ligado à sua maternidade. Então, você disse que fazia o que as mães do corporativo fazem, né? Deixa a criança lá na escola de manhã, busca lá quase à noite. Como é que foi esse período para você, né? Quando você faz isso com a sua filha e de repente você passa a ficar mais tempo com ela. Como que foi? Como que você se sentia primeiro em relação a deixá-la, né? E depois quando você modifica, você faz a transição, como que foi a relação de vocês? Essa coisa do tempo de qualidade, mais presença para ela, fez diferença, não fez? Sim. Eu acho que quando eu voltei de licença maternidade, eu fiquei 7 meses de licença, né? 6 meses, mais um mês de férias. Eu voltei num momento muito bacana da empresa. Eu voltei promovida, inclusive, que a gente sabe que é uma minoria, né? Você de faz fato, parte da exceção. Exatamente, quase que não um privilégio, mas um pouco isso, né? De fato, a gente sabe que é complexo. Então, quando eu voltei de licença, eu voltei muito satisfeita, né? A minha licença foi muito gostosa, né? Apesar, obviamente, do pacotão da maternidade, né? O puerpério, enfim. Mas acho que eu consegui usufruir. A minha filha não era uma bebê tão difícil no sentido de sono, de cólicas e etc. Então, acho que a gente se adaptou bem. Sim. Eu curti muito bem aquele momento intensamente por 7 meses, a ponto de querer voltar, de querer, de fato, trabalhar. Na época, eu trabalhava muito perto de casa, então isso facilitava um pouquinho, enfim. E aí, eu acho que a pandemia foi, acho que para todo mundo, muito intensa, cada um na sua particularidade. Mas para mim, ela foi muito intensa no sentido de família, né? De repente, a gente se viu lá, eu, marido e filha. Minha filha tinha 1 ano e meio, né? A gente 24 horas junto, grudado, né? Tendo que revezar para trabalhar. Eu tava começando a estudar, começando a fazer supervisão, começando a, de fato, atender. Então, acho que foi um período que meio que sem querer, né? Por essa tragédia quase, né, por esse baita imprevisto, algumas coisas foram sendo lembradas, né, do tipo passar 24 horas com a filha todos os dias, né, tanto no sentido exaustivo da coisa, né, então era maravilhoso, eu lembro da gente fazer brincadeiras, né, inúmeras, assim, né, sei lá, cabaninha, brincar, porque era em casa, né, assim, até às vezes maluco da gente lembrar hoje, né? Como que a gente ficou tantos meses trancado em casa, assim. Ia fazer compra, ficava lavando as coisas, com uma criança de 1 ano e meio, ficava brincando, inventando e fazendo atividades da casa, né? Junto, enfim. Então, foi muito curioso. E acho que nesse momento, para mim, deixou de fazer sentido, talvez, a possibilidade de deixá-la das 7, 8 às 18 na escola, né? E assim, uma criança de 1 ano e meio que chega às 18 e pouco em casa, ela chega a tomar banho e a gente tá cansado, a gente tá exausto. Então a coisa fica muito simplista, que é a realidade de muita gente. Mas para mim, naquele momento, acho que a gente, enquanto família, viu uma oportunidade de ser de fato diferente, né? E numa fase muito gostosa, né? Ela tava chegando nos 2 anos, né? Se comunicando muito, diferente de um bebezinho ali, né? Que a gente se conecta muito através das funções. Eu acho que a gente tava começando a se relacionar cada vez mais com uma pessoinha, tomando a personalidade ali, enfim.
Então, foi, de fato, muito gostoso. E esse é uma parte muito forte da minha vida profissional, né? Eu tenho uma vida profissional intensa, né? Considero que bem sucedida, com oportunidade sempre de, obviamente, melhorar. Mas a minha flexibilidade enquanto mãe, ela é ótima, né? Eu passo a manhã todos os dias lá com a minha filha. Ela já tá numa idade que eu consigo encaixar um outro paciente enquanto ela tá em casa. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, né, fazendo uma certa retrospectiva, acho que foi uma conquista nossa enquanto família, assim. Sem dúvida nenhuma, é muito gostoso Sim, viver isso, assim, né? bacana. Sim. E dentre as queixas que você recebe das suas pacientes, né, que tem as questões relacionadas à maternidade, quais são as maiores queixas? Quais são os maiores problemas que elas trazem em relação a Sim, essa conciliação? sim. Eu acho que a maternidade, assim, o que eu vejo que é muito comum, né, é esse desconhecido, né, é essa estranheza, né, e tem pacientes que criam todas, né, criam uma certa expectativa, que é um pouco, inclusive, do que a gente chama de luto materno, né, a gente cria uma expectativa, imagina o bebê, imagina como vai ser, imagina a personalidade, imagina um monte de coisa, né, estuda sobre como ele vai dormir, enfim, até que nasce um bebê, né, que dita muita coisa ali, né? Como se a gente vira uma página e essa página tem que ser escrita do zero, minuciosamente, com um parceiro que até então era seu marido e agora ele é pai, você é mãe. É muita, né? Eu brinco que é uma dança das cadeiras que todo mundo tem que se reorganizar, né? E cada um na sua intensidade. Né, assim, pro pai é muita coisa, que se fala muito pouco disso também, mas pro pai é muita muita coisa. informação ao mesmo tempo. Muita pra mãe, obviamente, é muita coisa, né? Eu sou psicanalista também, né? Então eu sempre consigo olhar pelo olhar de a mãe revive muito enquanto filha, né? Tem um livro que eu gosto muito, chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Eu acho ele até um pouco forte demais, mas ele fala muito disso, do quanto que a gente abre uma certa vulnerabilidade para as nossas questões inconscientes, geralmente muito infantis, nesse momento. Então é isso, né? Em termos emocionais, é uma vulnerabilidade gigantesca e eu não sei como é que vai ser a minha tarde, né? Assim, acho que a gente abre mão de toda a previsibilidade, de toda a certeza, de toda a segurança. Então eu vejo que isso, para mim, é um dos principais pontos, assim. Como é que eu reorganizo, né? Emocionalmente falando, fisicamente falando, estruturalmente falando. Eu acho que esse é um grande ponto, porque isso mexe com tudo, né? Mexe com carreira, mexe com até um quê de valores, né? O que para mim fazia muito sentido, agora não sei, mas também não sei o que que é. Mexe com família, obviamente, né? Com marido e mulher especialmente. Acho que tem a ver com uma questão de controle, né? Até este momento eu controlo tudo. Quando esse bebê chegar, ou se esse bebê já está aqui, eu não controlo mais nada, porque não dá para saber o que vai acontecer. Sim, sim, né? sim. Eu tenho 3 filhos, eu não sei se você viu em algum momento na minha rede social, mas acho que o maior aprendizado da minha vida materna nesses 8 anos é que eu não controlo mais nada. Eu não controlo mais nada. Eu organizo e eu planejo. Então eu tenho tudo muito bem organizado. Agora, controlar, não dá para controlar. Sim. Né? Não tem como eu controlar a menina tomar banho à noite e não quer pôr o pijama. Ela quer colocar um vestido de calor, sendo que tá inverno. Né? E o que seria controlável? Não, ela vai tomar banho, vai pôr o pijaminha e vai dormir. Não. Vai ter um escândalo antes de dormir ainda, porque vai ter que lutar até ela conseguir colocar esse pijama. Não é uma questão simples, né? Que você fala, não é igual um robô. Então, acho que quando as mulheres e os homens também se dão conta da sua maternidade, da sua paternidade, de que eles saíram do controle, acho que vem o susto, né? Vem esse impacto. E agora? O que eu vou fazer? Né? E acho que a psicologia perinatal tem crescido por isso. Né? Acho que a gente teve nos últimos anos um boom de psicólogas interessadas no tema, fazendo cursos, especializações. Porque também a gente tem acho que tem mais pessoas interessadas em melhorar a sua maternidade, né? Em saber mais, em ter mais conhecimento sobre.
Acho bem interessante isso. Não sei se você vê esse boom dessa forma, mas queria te ouvir um pouco, né, sobre essas formações que existem hoje. Não são, eu sei que são formações que sempre existiram, mas que hoje tem um pouco mais de publicidade, né, digamos assim. Uhum, uhum. Você diz das formações perinatais. Uhum. Isso. Eu acho que hoje tem formação um pouco de tudo, né? Uhum. Assim, sem dúvida nenhuma. Aumentou muito, acho que essa necessidade até, né? As taxas de depressão pós-parto, acho que são muito mais adequadamente diagnosticadas, Sim. né? A gente sabe que, né, Sempre teve, né? sempre teve, É. mas a gente sabe também que a depressão em si, né, a propriamente depressão, aumentou muito na última década. E Uhum. uma mulher que já teve depressão tem uma predisposição muito grande também de ter uma depressão pós-parto novamente. Então, Sim. acho que tem vários fatores, assim, Uhum. né? Além do fato de, hoje em dia, né, a gente tem muita informação sobre tudo, né? E muitas formações sobre tudo, né? Se a mãe, né, quiser fazer um curso pré-natal, quiser fazer É. um curso de amamentação, quiser fazer um curso de, sei lá, desmame, um curso de sono, ela Uhum. consegue. Eu brinco que às vezes ela consegue terceirizar tudo, né? Uhum. Mas no final do dia, quem vai estar ali aplicando as técnicas pro bebê dormir, sei lá, é muita mãe, né? Então Uhum. acho que a gente até tem que tomar um certo cuidado com essas formações, de fato, Sim. né? Obviamente ter um embasamento técnico, eu acho que Uhum. isso é super importante, isso dá um pouco. A psicanálise fala muito disso, né? A psicanálise fala muito da tríade, Uhum. né? Que é, enfim, a análise, o estudo e a supervisão, né? O Uhum. estudo não necessariamente da forma tradicional que, né, a gente conhece, formações acadêmicas, Sim. enfim, né? Mas, inclusive, com base nos casos, Uhum. né? Assim, eu sempre fui uma psicóloga de estudar muito embasado pelos meus casos, né? Além da prática ali, porque Uhum. em algum momento vai aparecer algo que você não estudou, É. né? Acho que é isso, né? A Uhum. O psicologia, tempo né, os todo, né? novos pacientes, É. é isso, Uhum. né? Uma vez me perguntaram, né? Mas você atende? Por que você atende pacientes com depressão grave? É difícil, né? Uhum. Falei, mas como que a gente, né, assim, Mede. mede ou antecipa? Uhum. Né, assim, não dá, né? O paciente tá ali, frente a você. Obviamente que a gente, quanto psicóloga, a gente tem a liberdade, até a responsabilidade de encaminhar pacientes caso Sim. tenha qualquer questão. Mas é isso, né? Uhum. Assim, é uma profissão que a gente lida com questões de saúde mental, né? Enfim. Mas é isso, voltando um pouquinho, né? Eu acho que teve um pouco de um boom muito nesse aspecto, né? De ser muito mais diagnosticado, de ser uma demanda, né? Acho que foi uma Uhum. demanda que aumentou muito. Sempre se falou muito de pré-natal, que a gente conhece, né? Com obstetra Tradicional, né? tradicional, né? E nunca teve muito além disso, né? Assim, né, pensando em uma classe média, geralmente as mães dedicam uma boa energia financeira, física, de tempo, enfim, para um enxoval, por exemplo. Né? Uhum. Então, assim, começou a se gerar uma necessidade, eu acho, de, putz, talvez tenha um pouco mais que a gente possa cuidar, É. né? Até para que, assim, ainda que não seja absolutamente essencial, né? Assim, dá para sobreviver, dá para ter uma maternidade, dá para ter um puerpério saudável, dá, mas se eu posso fazer com que ele seja ainda mais saudável, ainda mais. Acho que você falando, né, dos seus 3 filhos, me veio muito na cabeça a questão de rede de apoio. É. Né? Eu acho que uma vez que a gente não controla, né, que a minha filha poderia ter ficado doente hoje, eu poderia Uhum. não estar aqui, quais são os planos B? Né? Eu Uhum. brinco que, assim, plano B e C, ele é essencial para a saúde mental. Uhum. Né? Porque se a casa cai hoje, qual que é o plano B? É. Né? Então, acho que esse plano B a gente pode chamar muito de rede de apoio. Uhum. Né? Então, putz, quem que me ajuda nesses imprevistos e nessa rotina e, né, a questão um pouco de uma sociedade ajudando a criar Uhum. crianças, enfim. Então, na minha opinião, é um pouco disso, desse certo boom, né? Acho que, obviamente, tem uma questão de oportunidades, né? E oportunidades profissionais até. Uhum. Mas eu acho que sempre quando a gente escolhe, principalmente um nicho, acho que tem uma afinidade, tem uma Sim. história, tem Uhum. algum envolvimento ali, né? Muito Então, bem. nesse sentido, eu acho muito bom. Até os próprios profissionais de saúde, né? Eu tenho contato com alguns psiquiatras, obstetras, enfim, que também passaram a valorizar muito mais isso. Né? Antigamente É era muito verdade. suspeito de alguma depressão pós-parto, né? O próprio obstetra medica, e aí né, a situação já está muito mais grave. Eu acho que a gente fala de saúde mental hoje muito mais para todo mundo,
né? Inclusive para profissionais de saúde, por exemplo, médicos, que eles mesmos veem o quão bacana pode ser ter um esporte, Sim, né? muito bem. E aí você faz, acontece sua transição. Hoje você está onde achou que poderia estar? Sim, sim, eu acho que sim. Acho que sempre, né, oportunidades como ó, a de hoje, de fato, a gente não necessariamente planeja, né? Então é É. sempre gostoso. Eu sempre valorizei muito e sempre tentei movimentar muito conexão com outras psicólogas. Acho que Uhum, até por ter sido do mundo corporativo, uhum. sempre ter pares, né? Eu sou muito uma pessoa de conexões, assim, eu Sim. gosto muito dessa troca. Então eu participei de N grupo de estudo, já conduzi muito grupo de estudo. Eu já fiz um curso com duas amigas. A gente fechou um curso juntas e a gente Hum. fez juntas o curso, Ah, né, legal. semanalmente, por meio que atitude nossa mesmo. Então eu acho isso muito legal, assim. Então, nesse sentido, eu acho que tem muitas oportunidades, assim, Uhum, muitas oportunidades de outras conexões, que eu não sei te dizer se eu vislumbro imediatamente agora, né, um objetivo claro. uhum, Mas eu sou muito aberta, né, a possibilidades. Eu acho que a clínica é, de fato, o meu foco. Eu gosto muito da clínica, acho que eu consigo contribuir. Sou muito satisfeita com essa rotina como um todo, né? Eu acho que outras decisões também impactariam, por exemplo, a minha decisão, a minha vida pessoal, uhum. que eu gosto muito, né? A minha filha vai fazer 7, então acho que é um momento muito gostoso de estar muito próxima, Sim. muito envolvida ali no dia a dia, né? É, Pra gente ir caminhando pro final, eu queria que você me dissesse três principais características que te beneficiaram na transição da empresa para a clínica. O que foi benéfico? Que você falou assim, nossa, que você tirou de letra, que você falou assim, nossa, isso aqui eu posso usar porque eu já sei fazer. Uhum. Olha, eu acho que networking em todos os sentidos, né? Desde networking com psicólogas, né, Aham, que encorajam, que facilitam caminhos, que, né, conduzem algum tipo de mentoria ali no primeiro momento. Acho que isso aham, ajuda muito. aham, E também o networking de pessoas que possam, né, me validar, recomendar, indicar, né? Eu brinco que eu não era psicóloga, nunca fui tão boa de marketing digital, né? mas eu queria que numa roda de amigos que eu fosse lembrada, né? Eu Legal. sempre brinquei isso, eu quero ser lembrada, Aham, né? Tenho que me fazer presente de alguma forma. Então, né, eu acho que primeiro networking. Segundo, assim, apoio familiar, né? legal. Que eu acho que é um recomeço. Aham, Não sei se é um recomeço porque não é que a gente tá em algum número e a gente zera, né? Acho que é um ajuste de rota, sim. né? Mas é um ajuste de rota que, em vários aspectos, né? Desde o financeiro, de disponibilidade de horário, Aham, até um certo encorajamento. Acho que isso é muito importante, né? E aí, pensando especialmente em marido, acho que foi um apoio muito importante. tá. E é uma decisão familiar, É, né? Uma transição de carreira, acho que é uma decisão familiar. Então, acho que isso é importante. É, em terceiro, eu acho que esse estudo, aliado talvez a algumas habilidades que eu já tinha por exemplo, um que é empreendedorismo, assim, né? Eu acho que aham, trabalhar em empresa, por exemplo, né? Eu tenho uma baita planilha sensacional que eu não abro mão, né? Eu poderia terceirizar coisas, mas eu acho que eu consigo administrar a minha clínica muito bem por aham, eu ter habilidades do mundo corporativo, tá. né? Desde uma capacidade mais analítica, Aham, até habilidades em Excel, aham, até uma certa agilidade, né? Tem muitas psicólogas que terceirizam, que não gostam dessa parte aham. administrativa, né? De fazer o É, fechamento. Eu gosto, assim, tá. eu não me importo, eu não tenho desejo de terceirizar. Então, E acho que isso, sem dúvida, você, foi uma base do mundo corporativo. muito bom. Networking, que são inúmeros contatos que você deve ter feito, que você, né, foi tendo ao longo do tempo. Apoio familiar e estudo. É a tríade do sucesso. Sim, E se sim. você tivesse que falar algo para uma psicóloga que está assistindo hoje e está nessa dúvida da transição, o que que você diria? Olha, eu diria que é um caminho diferente. Acho que o mundo corporativo nos dá, usando referência do mundo corporativo? Ou Isso, é. eu acho que o mundo corporativo nos dá algumas sensações de estabilidade. Eu brinco que quando chega final do ano ali, época de 13º, de bônus, dá uma leve saudadezinha, mas passa logo. Então, acho que nos dá algumas sensações Uhum, de alguma estabilidade.
Mas é assim, né? Lógico que hoje em dia tem se falado muito disso, tem mudado um pouco algumas provocações interessantes sobre esse sistema, mas o sistema é esse, né? Assim, acho que dificilmente se muda muito. Em algum momento a gente teve uma vivência um pouco mais híbrida, um pouco mais home office, agora a gente vê que tem voltado muito mais presencial. São Paulo é muito grande, é muito trânsito, então acho que tem algumas variáveis que difícil sair dela, né? Então eu acho que é muito possível e eu brinco que nem só é sobre salário, por exemplo, nem só é sobre benefício, ou poucas vezes é sobre, especialmente para mães. Eu acho que tem muita coisa que entra numa conta que são escolhas, né? A gente abre um pouquinho de mão aqui, mas né, a gente ganha infinitamente aqui. Eu acho que todo esse aspecto familiar, né? Por exemplo, financeiro. Tem vezes que a gente consegue fazer escolhas, tem vezes que a gente não consegue fazer escolhas. Mas eu acho perfeitamente possível de ter um planejamento, de ter, né, de meio que fazer acontecer, inclusive considerando o momento da psicologia. Né, eu acho que tem uma questão da sociedade, né, extremamente adoecida em N aspectos, burnout, a gente nem falou disso, mas, né, não era o foco, mas é outro tema muito comum, muito frequente, né, na clínica que a gente tenta ao máximo evitar, porque é complexo, né, um tratamento longo, um tratamento complexo. Então, eu acho que tem uma demanda profissionalmente muito grande também. Acho que tem muito espaço para muito boas psicólogas e que tenham, inclusive, iniciativas bacanas, né? Não acho que a psicologia é super acessível. Então, eu acho que tem várias coisas interessantes para a gente conseguir agregar ainda mais, né? Atendimento social é uma coisa muito frequente, eu faço atendimento social, dedico alguns horários, né, para um público que não teria essa possibilidade. Mas é isso, eu acho que a gente pode explorar muito ainda. Legal. Então tem muitas oportunidades. E você se considera uma psicóloga empreendedora? Ou não? Médio, porque eu não tenho uma clínica, né? Eu não empreendo, eu não empreendo em termos de ter uma clínica, ter outros profissionais, gerenciar uma empresa. Tá. Eu não gerencio uma empresa. Eu sou autônoma, né? Eu trabalho. E eu, pessoalmente, gosto disso. Em algum momento eu já cogitei em ter uma clínica, em ter uma sala, mas não acho que seria meu foco, assim, hoje, né? A gente nunca sabe daqui a 5 anos, 10 anos. Mas eu acho que nesse sentido, eu me considero empreendedora em termos de conseguir fazer acontecer, né? Conseguir ser um pouco multifuncional com, obviamente, rede de apoio, computador e N aspectos que a gente tem que ter, de conseguir realizar enquanto empresa, em termos financeiros, em termos de valores, em termos de ambição, mas não empreendedor em termos de ter uma equipe, né? De conduzir uma empresa, né? Eu conduzo eu enquanto profissional. Legal. Né? Pra gente finalizar. Hoje, 4 anos depois da sua transição, qual é o sentido do trabalho para você? Esse ano faz 5. 5 eu acho até simbólico, assim, né? Interessante. Olha, eu acho que o trabalho para mim sempre foi grande, né? E aí, usando de novo o exemplo do meu pai, né? Meu pai trabalhou 25 anos na mesma empresa, né? Acho que há poucas gerações atrás, o trabalho era ainda mais, né? O trabalho era quase identidade, né? De repente você sai daquilo, o que eu falo sobre mim, né? Então, acho que a gente tá numa geração um pouco diferente, né? Até por todas as questões de adoecimentos que a gente comentou, mas eu acho um sentido muito grande, assim, muito grande. E diferente do mundo corporativo, eu acho que eu era feliz, eu era satisfeita, mas eu brinco que eu era uma profissional medíocre. Medíocre no sentido literal da palavra, né? Eu acho que eu era boa no meio ali, enfim. Hoje, na clínica, eu me sinto muito feliz e muito boa, né? No aspecto de... obviamente, né? A gente pode sempre ter um aperfeiçoamento muito maior, enfim. Mas eu sinto que eu, de fato, consigo contribuir, consigo colaborar de uma maneira gostosa, né? De uma forma não natural, porque tem muito esforço, né? Nos bastidores, muito estudo e muita preparação, enfim. Mas de uma forma um pouco natural, né? No sentido de que, putz, eu gosto muito disso. Pra mim é muito fácil, né? Atender 6, 7 pacientes no dia ali como um certo limite. Eu acho muito prazeroso, né? A gente ser colocada no papel de uma grande responsabilidade, né? De se envolver em histórias e conhecer histórias. E eu crio conexão com pacientes, assim. Então, de fato, pra mim é muito grande, principalmente hoje, pensando que eu gosto muito do que eu faço. Sim. Né? Então, é muito gostoso, de fato. E você passa a segurança, a confiança na sua fala, né? Como
psicoterapeuta. Isso eu acho sempre muito incrível. Acho que talvez eu não tenha conhecido. Talvez sim, né? Porque eu conheci muita psicóloga já na minha vida. Mas você é uma das únicas psicólogas que fala, hoje eu me acho muito boa, né? Porque você sabe que é. Os resultados dos seus pacientes com certeza falaram por isso, e isso traz essa segurança, né? Uhum. Amei nosso papo, te conhecer mais, conhecer um pouquinho da sua história, e eu agradeço pela sua participação. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. Muito gostoso, de fato. E acho que é sempre legal a gente fazer até essas paradas, né? De trajetória, né? De Uhum, reconhecer, enfim, eu acho que é muito legal. Foi muito sim. gostoso. Obrigada. E esse foi o 17º episódio do Icatepsicast, e te vejo no próximo. Tchau, tchau.